Muitos não sabem, mas podem ser portadores de doenças ainda incuráveis. A fibromialgia, o lúpus e o Alzheimer são 3 exemplos dessas doenças que ainda não têm cura e que alteram a vida das pessoas, principalmente quando descobertas tardiamente. Para chamar a atenção sobre o diagnóstico precoce dessas patologias, foi criada a campanha Fevereiro Roxo. Campanhas como a do Fevereiro Roxo são essenciais para conscientizar a população e muitas vezes desmistificar alguns assuntos como a doença de Alzheimer, uma vez que, apesar de ser uma doença que não tem cura, tem uma evolução muito melhor quando é feito um tratamento precoce e adequado. Então, esses trabalhos, até a Sociedade Brasileira de Reumatologia também encabeça isso, de divulgar as doenças, de divulgar que tem tratamento, que tem um especialista, sendo que no Brasil muita gente nem sabe para que serve o reumatologista, do que a gente trata. Então, com certeza, faz diferença. A fibromialgia é uma doença que pode causar dores crônicas, difusas ou latejantes, distúrbio de sono, mal-estar e sensação de cansaço. Os diagnósticos são mais frequentes em mulheres entre 30 e 50 anos. Todo paciente que pode ter uma dor crônica, ou seja, por uma lesão, paciente que tem uma hipermobilidade articular, por exemplo, que é uma doença que leva a uma alteração da estabilidade da articulação, e é um paciente que sempre lá, desde criança, tem dor nas pernas. Então, é um fator de risco conhecido, sim, para essa amplificação dolorosa, em que o sistema nervoso ele acaba tendo esse erro de processamento e o paciente perde parâmetro. No caso do lúpus, os sintomas podem ajudar a identificar a doença, como as dores na articulação, além da fadiga, lesões de pele, queda de cabelo e febre. A gente conhece muito bem o nosso corpo, né? Então, quando você começa a ter sinais, você está vendo que realmente não está para qualquer doença, eu acho, não está tendo alguma coisa errada, sempre é bom, sim, uma avaliação, nem que seja de um clínico mesmo, para ele avaliar, para ele pedir os exames iniciais e aí sim poder nortear. Mas não tem como falar para você, olha, se aparecer isso é lúpus, porque, como eu falei, isso é uma doença sistêmica que pode ter várias manifestações, desde a cabeça aos pés, né? Já o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que causa perda de memória e confusão, acometendo os idosos na maior parte dos casos. Existem alguns fatores de risco que podem ajudar na evolução da doença. Os principais são bebida alcoólica, o traumatismo craniano, a poluição atmosférica é importante, educação secundária incompleta, ou seja, um baixo nível de instrução educacional, a hipertensão arterial, obesidade, perda auditiva, que é um dos principais, tabagismo, também muito importante, depressão, sedentarismo, isolamento social e o diabetes. São os 12 hoje, são considerados os mais importantes e que não só para o início do Alzheimer, mas também para a progressão dele. No Brasil, a campanha surgiu em 2014 com o intuito de conscientizar a população não só sobre a importância do diagnóstico precoce, mas também como o tratamento digno, já que o paciente vai conviver com as consequências da doença para o resto da vida. Por isso, a campanha carrega o lema "Se não tem cura, que haja conforto". Outra meta é a construção de políticas públicas que tratam do assunto. Nesse sentido, a conscientização sobre 2 dessas doenças motivou a criação de projetos de lei aqui na Câmara. Um deles, de autoria da vereadora Dulce Rita, dispõe sobre o atendimento preferencial de pessoas com fibromialgia. Já outro projeto, de autoria do vereador Fernando Petit, criou o Dia Municipal de Conscientização da Doença de Alzheimer. Petit também apresentou outro projeto, que autoriza o Executivo a instituir o Programa de Apoio a Pessoas com Alzheimer e outras demências. Segundo os médicos, as consequências do Alzheimer, lúpus e fibromialgia podem ser amenizados por meio de hábitos saudáveis e atividades que cuidam do corpo e da mente. Também é importante lembrar que, apesar de não ter cura, essas doenças podem ser controladas. Por isso, o diagnóstico precoce é tão importante. O fato de você falar para o paciente que não tem cura, que é uma doença crônica, com certeza pesa. Mas é importante lembrar que existem várias doenças crônicas, pressão alta, diabetes, dislipidemia, mas são doenças tratáveis. E as doenças autoimunes, a fibromialgia, são doenças tratáveis.